É, hora do Mão A. Depois de uma trabalhadora de escritório reencarnar na história de A Maçã Envenenada, ela se dá conta que virou Gisele Roisman, uma vilã que é envenenada até a morte antes de ser enforcada. Mas agora o veneno dos assassinos parece não funcionar nela, com todos tendo gosto de fruta. Ela acha que seu destino é ser atormentada por um assassino louco, mas na verdade ele é uma poderosa figura misteriosa e que nunca apareceu no livro. Agora, ela vai precisar aprender a trabalhar para ele. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu serei a provadora de veneno do vilão, e espero que aproveite. A história começa com alguém apontando para Gisele e a chamando de bruxa maligna. O homem por trás das grades grita que vai matá-la. Mas nossa protagonista ignora suas ameaças e pergunta se ele trouxe o veneno. Ela menciona que como ele está ali para acabar com ela, então ele deveria simplesmente entregá-lo a ela logo. O homem parece confuso com suas declarações, enquanto ela arranca de repente a garrafa vermelha das mãos dele, chamando tudo isso de um tédio. Ela começa a beber da garrafa enquanto outro homem, ainda confuso, nota como os rumores realmente são verdadeiros e que essa mulher é completamente maluca. Depois de ter bebido da garrafa, ela menciona como tem um gosto suave de leite de morango. Ela então devolve a garrafa enquanto o cara questiona se ela está realmente bem. Ele se lembra de como foi dito a ele que apenas uma gota dessa coisa poderia queimar tanto que abriria um portal para outro mundo. O idiota então se pergunta se pegou a garrafa errada, enquanto ele mesmo prova um pouco. Então, ele imediatamente vomita um líquido vermelho. Ele fica no chão com as mãos apontando para a protagonista, perguntando que tipo de truque ela acabou de fazer, chamando pelo nome dela, enquanto ela olha para ele, com um leve suspiro. Essa cena está dando umas vibes de Romeu e Julieta. Como dito antes, o nome dela é Gisele Roisman, que é o nome de uma vilã da história A Maçã Envenenada. A verdadeira protagonista era uma garota que trabalhava muito em horas extras, mas lia esse romance para se satisfazer quando podia. Isso é especialmente graças ao romance ser uma história de amor devastadora, onde todos, incluindo o personagem principal e o vilão, acabam morrendo. A sua personagem secundária no romance, também é uma vilã e é a primeira a morrer. Ela foi derrotada pelos personagens principais muito cedo, e seu destino era ser envenenada por um assassino, logo antes de ser executada por enforcamento. Mas nossa protagonista sofreu um acidente de carro a caminho de casa, acordando como a Gisele Roisman do romance. Vemos ela agora chorando enquanto segura as barras, amaldiçoando sua sorte. Quando acordou, ela já tinha sido colocada na prisão, e os assassinos realmente vieram e disseram para ela beber o veneno. Mas na primeira vez que isso aconteceu, ela perguntou se era xarope de morango para crianças. Isso fez com que o primeiro cara se perguntasse se tinha sido trocado o frasco e tomasse um gole ele mesmo. Mas isso fez vomitar, para o choque de Gisele. Vários desses assassinos já vieram, mas estranhamente o veneno ainda não funcionou nela. Sentada lá, ela se pergunta por que todos decidem experimentá-lo por si mesmos depois que ela bebe, notando como os assassinos nesse mundo realmente são incompetentes. No início, ela estava assustada com a bebida, demorando para bebê-la. Mas agora que ela se acostumou, a situação era melhor se ela simplesmente bebesse rápido, especialmente porque os caras ficariam barulhentos se ela não fizesse assim. Conforme ela bebia, ela lentamente percebeu que todos tinham gostos diferentes, um dos quais era como um iogurte de maçã, apesar de não como a fruta pura, e sim com um sabor mais artificial. Os soldados fizeram alarde sobre tudo isso no início, a chamando de bruxa, acreditando que ela tinha eliminado todos aqueles caras. Mas quando perceberam que os caras realmente escolheram beber por conta própria, os guardas lentamente perderam o interesse. Eles acham que tanto os assassinos quanto a garota são loucos. Gisele começa a pensar como essa prisão é relaxada, já que muitos caras podem entrar, parecendo que os guardas estão aceitando subornos e fazendo vista grossa. Sentada sozinha, ela pensa sobre o quão podre é esse mundo, apesar de ser a vilã. Ela pensa em como terá que continuar enchendo o estômago de veneno, pelo menos até ser enforcada. Ela começa a esperar que o próximo cara traga um veneno saboroso, pelo menos. É então que um barulho chama a atenção da nossa protagonista. Ela olha para cima, notando que houve risadas, mas não tem ninguém ali. As risadas continuam enquanto ela se pergunta se está sofrendo os efeitos colaterais por beber veneno demais. Ela olha ao redor, se perguntando se o som é de um fantasma. Mas alguém então fala, dizendo que não é um fantasma. Com isso, ela percebe que era uma pessoa rindo, e então pergunta por que ele fez isso. Irritada, ela diz a ele que tem certeza que ele é mais um assassino, mas avisa que já bebeu e precisa de tempo para digerir, então ele precisa esperar um pouco. Com isso, ele continua a rir. Ele diz a ela que ela ficará bem, já que é só um pouco, e a manda apressar logo e beber. Enquanto ela olha, ela nota como esta garrafa apareceu do nada. Mas ela menciona irritada como já disse a ele para esperar.
Ela percebe como esse cara é estranho, agindo como se estivesse alimentando um cachorro. Ela afasta a garrafa dela, notando como o cheiro azedo é muito forte. Ela se pergunta se está estragado, sem saber se morrerá bebendo o veneno estragado. Ela lembra que ainda não foi derrotada por nenhum veneno, antes de se perguntar se pode realmente ter certeza que ficará bem dessa vez. Mas ela logo percebe que não pode recusar. Se isso não funcionar, ela pode ser esfaqueada, e mesmo que isso não aconteça, ela ainda está destinada a ser enforcada de qualquer forma. Ela nota que pode não morrer assim, mas pensa em como esse assassino parece ter habilidades incríveis. Ela então chama por ele, dizendo que vai beber, mas primeiro tem um favor para pedir a ele. Ele questiona a palavra favor, e ela diz que se ela não morrer depois de beber aquilo, então ele deve salvá-la, já que sabe que ela não pode ser envenenada. Ele pergunta se ela está mesmo pedindo para ele salvá-la se ela não morrer. E sim, ela diz que está pedindo para ele tirá-la dali, pensando em como não pode ficar sentada e continuar bebendo esses venenos enquanto espera ser enforcada. Ela decide se preocupar com o motivo de estar nessa situação mais tarde, e por agora, só precisa sair da cela. O homem então pergunta se ela realmente acha que sobreviverá depois sair desse lugar. Ele menciona como ela é conhecida por todo o reino como uma bruxa, então haverá cartazes de procurada se ela tentar fugir. Sua família também se foi, então não terá ninguém para ajudá-la. Ele pergunta se não seria ainda melhor ser esfaqueada aqui que morrer miseravelmente nas ruas. Mas ela aperta os punhos em silêncio, dizendo a ele que ele é muito pessimista, perguntando se ele não poderia ver as coisas de maneira mais positiva. Ele pensa nisso, enquanto ela diz que já sabe que acumulou muito ressentimento de pessoas, mas pergunta se realmente não teria algum espaço para ela naquela terra. Ela menciona como é bom que as pessoas a evitem por ser uma bruxa maligna, pois ela pode apenas trabalhar para um vilão ruim. O homem nota como ela disse a palavra trabalho e ele zomba disso. Ele pergunta se ela já tem um vilão em mente, ao que ela diz que sim, e que ele é um vilão muito maligno. Ele diz para ela contar quem é, e que se for interessante o suficiente, ele considerará ajudá-la. Com isso, começa a pensar em qual era o nome do vilão principal no romance. Ela começa a dizer as palavras Wayne. De repente o cara começa a falar seriamente, e a corrige, dizendo o nome Wayne Aori. Ela confirma que era esse o nome, e pergunta se ele conhece o sujeito, o qual o homem diz que sabe um pouco. Alguém de repente chama seu nome completo legal, Gisele Roisman. O homem diz que não deixará uma bruxa como ela passar pacificamente. A protagonista nota como a voz desse homem é diferente da que ela ouviu momentos atrás. Ele então começa a destrancar a porta da prisão, para a completa surpresa de Gisele. Ela imagina como aqueles guardas podres agora estão até dando as chaves para esses assassinos. Mas o cara a chama de inimiga de sua noiva, e grita para ela morrer com dor. Ela desvia do ataque e nota como esse ele deveria primeiro escolher se vai esfaqueá-la ou chorar. Ela então toma um gole da garrafa, pensando em como não quer sentir dor. Ela então grita para o cara sem rosto, perguntando se ele está ouvindo. Ela diz a ele que bebeu, então agora ele tem que ajudá-la. Ela menciona a promessa que ele fez a ela se ela não morresse. Enquanto chorava, o outro cara fala de como ele tinha dito que consideraria, e não que realmente faria isso. O assassino então é cercado por uma energia escura, enquanto o homem misterioso confessa que deve admitir que isso foi interessante. Vemos o assassino estender a mão enquanto parece ser sugado para o reino das sombras. Gisele observa e se pergunta se isso é magia, enquanto outro homem simplesmente desaparece nas sombras. O homem misterioso de antes então aparece diante da nossa protagonista. Ele diz a ela que sim, ele é um assassino. Enquanto ela olha para ele, ela se pergunta se um assassino realmente teria um rosto tão bonito. O vilão então se ajoelha, para a confusão dela, enquanto ele diz que acabou por aqui. Ele pega a garrafa ainda no chão, enquanto ela se pergunta se ele também está tentando verificar se é veneno. Ela nota que não importa se ele é bonito, já que não adianta nada quando ele não é diferente das outras pessoas. Ela pergunta se ele quer verificar se ele trouxe a garrafa errada ou algo assim. Com isso, ele diz que não, pois tem certeza de que não trouxe as erradas. Isso traz uma lágrima aos olhos da nossa protagonista, enquanto ela nota como finalmente tem um assassino inteligente que não se envenenará. Mas o vilão diz a ela que isso não é o que é importante agora, e diz que eles deveriam escapar primeiro. Depois dele estalar os dedos, nossa protagonista se pergunta se aquilo era um círculo mágico, e nota como ela estava certa de que esse cara é um mago. Ela então lembra de quando perguntou a ele sobre Wayne. Ela se lembra de como ele disse que conhece Wayne, o líder dos feiticeiros, o que poderia significar que esse cara é um feiticeiro também. Mais tarde, vemos a magia descendo sobre uma cidade, quando o vilão e Gisele aparecem. O vilão diz a ela que esse é um beco, e pergunta se a preciosa senhora está decepcionada com isso. Mas ela apenas diz que não consegue acreditar como era fácil escapar com alguns feitiços mágicos e que apesar da vigilância ser fraca,
ela ainda está decepcionada com a prisão. Com isso o homem pergunta se ela gostaria de ser colocada de volta lá, o que ela diz nervosa que não, obrigada. Ele diz para ela não ficar chateada, já que as pessoas vão marcá-la como tendo escapado usando magia negra. Isso significa que eles vão colocar uma pena de morte imediatamente, e que haverá uma grande recompensa por ela também. Mas Gisele apenas se pergunta por que esse cara tem que dizer palavras assim enquanto usa um sorriso tão hipnotizante. Ela pensa em como ele realmente usou magia negra antes, e como esse é o poder usado pelos vilões no romance. Ela nota como até a verdadeira Gisele no romance recebeu a ajuda de feiticeiros. É mencionado que para aumentar o poder dos feiticeiros, o sucessor final da magia negra, chamado Wayne, reuniu um grupo de feiticeiros para confrontar o protagonista masculino. Ela pergunta abertamente ao homem na frente dela se ele é um feiticeiro, e se ele está afiliado à Nuvem Negra. Nuvem Negra é a organização fundada por Wayne, e é notado que no início do romance a frase "A Nuvem Negra está surgindo" foi estabelecida, e essa mensagem fica mais clara à medida que a história avança. A garota se pergunta se o homem é um dos subordinados de Wayne, o que provoca um sorriso no homem misterioso. Gisele então fica frenética ao perceber que tem gritado com um dos homens de Wayne, enquanto já disse que queria trabalhar sob Wayne. Ela pare completamente nervosa enquanto se pergunta o que deve fazer agora. Gisele finalmente decide perguntar o nome do homem, e ó que ele revela ser Hal. Mas ela olha para cima, notando que não se lembra de ninguém no romance com esse nome. Então ela tenta se lembrar se tinha algum personagem com olhos vermelhos e cabelos pretos, mas ela não consegue pensar em nenhum, já que o mestre era de cabelos prateados. Mesmo assim, ela acha que esse homem é excessivamente bonito para ser apenas um personagem secundário, mas já que ela não se lembra de ninguém chamado Leniel, então ele provavelmente é alguém sem importância. Embora os feiticeiros estejam todos sob a mesma organização, eles ainda gostam de fazer as coisas à sua própria maneira. Gisele, do romance, já tinha trabalhado com um feiticeiro que estava envolvido em suas próprias atividades pessoais, então essa deve ser a mesma situação para Leniel. Nossa protagonista fica aliviada que esse cara não trabalha diretamente sob Wayne, e agora decide esclarecer tudo antes que Leniel fale das coisas loucas que ela disse aos outros magos. Ela fala do trabalho que mencionou anteriormente, dizendo na verdade era um assunto que o líder dele ainda não concordou. A isso, Leniel diz que entende e que não falará mal dela para o líder, a quem ela está se referindo. Ele pergunta se ela vai apenas ficar ali parada, o que ela não entende e acha rude, mas Leniel explica como ela ainda está perto da torre onde estava presa. Ele completa que provavelmente farão uma busca em breve também, o que assusta Gisele, notando quão perto eles estão antes de falar que já que estão usando magia negra, deveriam pelo menos ir um pouco mais longe. Ela diz brilhantemente em como foi o destino que os uniu nesta situação, antes de perguntar se ele quer pelo menos ir um pouco mais longe com ela. Ela sabe que se estiver sozinha, é apenas uma questão de tempo antes dela ser pega, então ela precisa dele por enquanto. Mas Leniel pergunta por que ele deveria ajudá-la de novo. Ela pensa em como ele provavelmente já sabe que ela está sem dinheiro, e como ele já ajudou, enquanto ele diz a ela que não vê como isso o beneficia. Ele então se levanta sobre ela, perguntando o que ela pode dar a ele se ele ajudar. Então, ouvimos alguns guardas gritando para procurar a garota, enquanto Leniel nota como já começaram a buscar. Ele então considera em como deveria mantê-la até que ofereçam uma recompensa maior antes de devolvê-la. Ouvindo isso, Gisele fala depressa que pode dar informações valiosas. Ele olha de novo para ela com curiosidade, e ela diz a ele como pode dar informações valiosas, para que ele seja promovido rapidamente. Ele questiona a promoção e a informação, enquanto ela menciona como ele tinha dito que estava na Nuvem Negra. Com isso, ela menciona como ela sabe o futuro de algumas figuras importantes no grupo. A protagonista pensa em como conhece o enredo e os eventos futuros que acontecerão na história, e ela diz a ele, por exemplo, que sabe o futuro de seu líder. Seus olhos vermelhos olham para ela com espanto, mas ele logo menciona como isso tudo é sem fundamento, o que ela diz nervosa que obteve esse poder místico depois de beber muito veneno. Mas ele nunca havia ouvido falar desse tipo de mágica, ao qual ela diz que não são realmente mágica, mas mais como visões espirituais. Leniel também nunca tinha ouvido falar disso, e ela diz a ele, que um ser entrou em seu corpo depois de tanto veneno, o que permite ela saber mais informações que qualquer outra pessoa poderia. Mas ele apenas fica sem palavras, considerando tudo o que ela disse. Os guardas então gritam para procurar no beco, para o choque de nossa protagonista. Ela segura a camisa dele enquanto pergunta se ele realmente vai deixá-la sozinha. O homem então chama o nome dela, dizendo que antes de ser detida ela tentou um feitiço mágico proibido. Ela olha para ele perguntando o que ele quer dizer. Ele diz a ela que ela tentou ganhar mais poder sacrificando o feiticeiro com quem estava trabalhando. Isso surpreende nossa protagonista, que se lembra que esse feiticeiro era a única pessoa que ainda ajudava Gisele.
Ela se pergunta o que Leniel quer dizer com transformar o feiticeiro em um sacrifício, antes de chamar a Gisele original de mulher louca. Leniel menciona que tem algumas regras quando se trata de magia, e que isso também vale até para os feiticeiros de magia negra. Ele diz a ela que está aqui para limpar a bagunça que aquele cara estúpido deixou depois de ter sido enganado e perder a vida por Gisele Roisman. Ele estava procurando verificar se o feitiço mágico foi feito corretamente, e se sim, então ele o levaria para estudar. De repente ele se inclina, e pergunta se ela não é curiosa sobre que tipo de magia é essa. Agora, ela olha de volta para ele, notando que algo está estranho. Ela solta a camisa que estava segurando e a mão dele então se junta à dela enquanto ele diz a palavra destruição de estrelas. Ela olha para ele, perguntando o que ele disse. Ele diz a ela que essa força é o que teoricamente é necessário para invocar criaturas que existem além desse mundo. Ele continua dizendo que a pesquisa conduzida foi incompleta, e que os feitiços mágicos eram imperfeitos. Mas se isso continuasse, representando um alto risco de Gisele ser consumida pela criatura que invocou, ele então se move mais perto dela, enquanto pergunta então quem ela realmente é. Sua cabeça se inclina, quase tocando a dela, e então, para concluir, o que Leniel acabou de dizer era que nossa protagonista foi convocada para esse mundo graças ao experimento de Gisele do romance. A protagonista Ota como Gisele deveria ter sido mais cuidadosa com o que ela tinha convocado. Por que diabos no mundo ela convocaria um ser desgastado, cansado, de boa índole, comum e que não tem nada a ver com esse mundo? Agora, nossa protagonista que foi falsamente acusada deseja ser libertada e voltar para o seu mundo. Leniel então fala novamente, perguntando quem ela é para saber essas grandes informações. Ele menciona como ela tinha dito a ele que podia ver o futuro de muitos indivíduos importantes. Mas ela então grita, perguntando quem mais ela seria, pois ela é Gisele Roisman. A protagonista decidiu encobrir a verdade, enquanto Leniel parece aceitar essa resposta por enquanto. Ele pergunta se ela quis dizer que eles deveriam fazer uma negociação se ele deseja ouvir suas informações. Mas ele fala que mesmo que ele não as ouça da boca dela, há outras maneiras de obter essas informações. Gisele nota nervosa como ele certamente encontraria outra maneira de descobrir a informação. Leniel pergunta a ela se ela estava curiosa para ver a prisão feita para magos negros, ao qual ela responde sem expressão que de forma alguma. Ela começa a pensar em como esse homem também disse que estudaria o assunto se o experimento tivesse dado certo. Ela pensa que isso deve significar que ela pode realmente ser dissecada. Mas ela não gosta nem um pouco de dor, enquanto diz a ele que adora o próprio corpo, e que mesmo que ele não a tivesse ameaçado, ela ainda cumpriria. Ela pergunta se eles não podem resolver esse assunto pacificamente. Ele olha para ela em silêncio, enquanto ela olha para baixo com medo. Ele pensa em como essa foi uma reação interessante, mencionando como ela obviamente não é Gisele, já que se ela fosse, ela não seria tão obediente. A protagonista se pergunta se está mesmo tudo bem bater tanto em alguém com fatos, mas imagina que a verdadeira Gisele poderia ter sido um pouco servil também, principalmente considerando como ele está planejando levá-la para seu laboratório de experimentos. O homem diz a ela para provar seu valor, lembrando o fato de que ele pode forçar ela a contar a informação que ela está escondendo, for a recompensa que ele pode receber por entregá-la. Ele diz a ela que quer algo mais razoável, enquanto ela olha para baixo e começa a pensar em seu próprio valor. Ela pensa antes de dizer a ele que pode distinguir o gosto de qualquer veneno. Ele olha para ela, confuso a respeito do gosto do veneno. Ele então zomba dela perguntando como isso seria útil, dizendo que isso é decepcionante. Ela então diz a ele como seu empregador acabará sendo envenenado, mas ele apenas olha para ela estoicamente. Ela explica a ele que se tornará atestadora de venenos para seu empregador. E essa declaração faz com que os dois se olhem nos olhos por um momento. Em resumo, Leniel não acabou jogando ela de volta na prisão, e nem a dissecou ou lhe entregou aos guardas. Mas agora vemos bonecas sinistras na parede, e alguns esqueletos e olhos na sala em que ela se senta, com ela pensando em como ele a mandou trabalhar nessa loja muito suspeita. Ela se pergunta o que há com aquela boneca, e se era uma boneca amaldiçoada. Ela então baixa a cabeça, notando que provavelmente era, afinal, esse lugar é a loja que vende itens amaldiçoados. Ela se lembra de tê-lo questionado sobre isso, e sobre deixá-la nesse lugar. Ela pergunta se ele planeja matá-la com maldições, já que o veneno não funciona nela. Mas ele diz que essa loja apenas vende itens amaldiçoados, mas que a loja em si não era amaldiçoada. Ele menciona como está com dificuldades em acreditar nas palavras dela de imediato, então por isso, ela trabalhará na loja para provar suas habilidades. Ele diz a ela que seu trabalho é classificar os venenos que são vendidos nessa loja, explicando que ela também precisará lidar com clientes. Ela pergunta o que ele quer dizer com classificar, e se ele quer que ela apenas organize e coloque etiquetas nas garrafas. Ele menciona como ela disse que pode distingui-los. Ele também diz que ela parece ter consumido todos eles, então pode classificar seus gostos.
Agora voltamos ao presente, com ela o chamando de homem cruel. Ela nota como ele nem sequer lhe deixou considerar a posição de secretária do chefe, e se pergunta se ele está lhe dizendo para começar sua carreira do zero. Ela pensa em como já faz 10 dias desde que ela virou uma funcionária, e no início, ele a observava, mas nos últimos 3 dias ela não viu nenhum sinal dele. Ela diz a Isabelle que é muito chato, e menciona como ninguém estava ao lado dela exceto ela. Mas a boneca não diz uma palavra. Então alguém chama Gisele e pergunta se ela deu mesmo um nome à boneca. Um cara então diz que isso é esperado da louca Gisele, e menciona como o jeito dela pensar é estranho. Gisele nota como esse era Tem, o responsável por transportar coisas para a loja. Se diz que aprendizes de mago negro terão que fazer trabalhos diversos até se tornarem magos negros formais. Gisele pensa em como ela não consegue ver a relação entre transportar coisas e se tornar um mago negro. Mesmo que ela diga a Tem que ela não é louca, ele diz que pessoas loucas nunca percebem que são loucas. Ela então grita com raiva dizendo que ela não é louca, ao qual Tem diz que está tudo bem, significando que ela finalmente está louca. Ele menciona como ela se tornou uma trabalhadora temporária nessa loja, e menciona como ela deve ser muito cruel também, enquanto Gisele pensa se é bom ser admirada assim. Tem então diz que colocará as mercadorias aqui, o que Gisele acaba dizendo que sabe que isso era uma loja, mas nota como ninguém nunca entra para comprar mercadorias, embora sempre tenha muitas coisas entrando e saindo. Ela lembra como um bom número de vilões visitaram essa loja, mas nenhum deles comprou nada. Mas Tem diz que às vezes eles realmente vêm aqui para comprar coisas. Então ele pega algo de sua mochila. Ele diz a ela que hoje é um dente envenenado, o que Gisele fica repugnada pelo cheiro. Ela pergunta se ele sabe o que é uma durião, e ele diz que não sabe, mas ela diz a ele que é uma fruta, e que ela tem um cheiro semelhante ao desse veneno. Ele pergunta o que ela está dizendo, já que para ele não tinha cheiro nenhum saindo da garrafa. Mas ela olha para trás para ele confusa, enquanto o garoto pensa em como deve ser realmente ruim ser capaz de sentir o cheiro e o gosto de um veneno. Ela lembra como Leniel tinha dito isso a ela também, já que ninguém era capaz de distinguir os venenos que ela tinha tomado usando seus próprios sentidos. Tem então diz que era justamente o que ele esperava da Gisele louca, enquanto nossa protagonista se inclina, sem forças para lutar contra ele. Mais tarde, vemos o sol brilhando no quarto. Gisele continua sentada sem nada para fazer, enquanto os fótons se dispersam. Ela pensa em como Leniel disse para não se preocupar com ele e apenas ficar na loja, mas ele já está ausente há 3 dias sem notícias. Ela se pergunta se essa não é a chance perfeita para fazer sua fuga. Ela nota como ele ainda não fez nada a ela, mas poderia começar a dissecá-la a qualquer momento se ela estiver viva. Ao contrário do original, ela pode acabar se ligando aos personagens principais se não for para um lugar distante. Ela então pega uma garrafa dizendo que vai levar isso como pagamento pelos últimos 10 dias. Ela também coloca um saco de dinheiro em sua bolsa. Então, ela coloca um capuz sobre a cabeça e respira fundo. Ela abre a porta notando que é hora de fugir. Ela espreita por ela, olhando ao redor e se movendo para fora, pensando em como Leniel parece não ter colocado nenhum feitiço restritivo para impedi-la de sair. Ela estava com medo de ser pega por causa da aura de feitiçaria negra da loja, mas se pergunta se deve apenas ignorá-la. Ela então começa a correr, pensando que de qualquer maneira, sua fuga é um sucesso. Ela se lembra de ouvir seus clientes vilões dizendo que contanto que ela pague, ela pode se esgueirar no porta-malas de uma carruagem. Então, ela decide primeiro ir ao lugar de aluguel de carroças. Ela parece ter avistado algo, e se pergunta o que era aquilo enquanto seus pés param. Ela nota como ainda está perto da loja do vilão, então se pergunta por que tem uma estação de guarda tão perto. Vemos alguns guardas andando, antes de um deles pegar um cartaz na parede. Ele fica segurando ele, enquanto Gisele nota como isso é loucura. Porque uma loja especializada em vilões está localizada bem ao lado de um escritório de segurança. Enquanto ela olha para os guardas, alguém aparece bem atrás dela. Leniel se inclina enquanto pergunta por que ela continua tentando sair. Ela olha para trás, surpresa ao ver o homem. Ele menciona a ela que se ela for um pouco mais para frente, os guardas podem avistá-la. Com isso ela menciona ao chefe como faz um tempo que eles não se veem. Ela nota para si mesma como foi pega, ela sabia que as coisas estavam sendo fáceis demais. Ele menciona como fazem apenas 2 ou 3 dias desde que se viram. E em sua mente, ela pensa sobre como, mais importante, os olhos dele estão cheios de loucura agora, sabendo que ele precisa se acalmar. Ela diz a ele que para evitar mal-entendidos, quer esclarecer logo que não estava fugindo. Mas ele pergunta se ela estava planejando se entregar às autoridades, e se finalmente decidiu aceitar sua sentença. Mas ela grita que de jeito nenhum, pois só queria dar uma volta, já que é um hábito dela fazer uma caminhada rápida, 1 hora por dia. Ele pensa sobre essa desculpa enquanto ela diz a ele que recomenda isso, pois é bom para a saúde.
Ele então fecha os olhos antes de perguntar se ela pegou aquela garrafa também, caso ficasse com sede durante a caminhada. Ela olha para trás para ele, horrorizada, se perguntando como ele sabia disso e se ele a observava com magia. Ela então diz a ele que era para manter sua paixão e senso de trabalho. Ele então continua a questionar sobre o dinheiro e se ela precisava de dinheiro durante essa caminhada também. A isso, ela diz que ainda não pagou o Sr. Leniel por ajudá-la, então estava planejando comprar um presente para trazer de volta a ele depois de sua caminhada. Ele questiona como ela acabou de se referir a ele de forma tão formal. Ele menciona o quão insistente ela é quando está com pressa, ao qual ela diz que não, de forma alguma. Internamente, ela pensa em como socializar é difícil, antes de dizer que sempre o chamou de senhor por respeito. Mas ele rapidamente menciona como na prisão ela o chamava com palavras não monetizáveis. Com ela dizendo a ele que eles deveriam enterrar o passado e seguir em frente. Ele ignora isso, dizendo que o passado foi apenas há 10 dias, com ela respondendo com raiva que ainda era passado. Os dois então se viram para o lado, como se algo estivesse errado. Os dois continuam olhando para o canto enquanto alguns guardas também podem ser vistos. Ela olha horrorizada enquanto os guardas agora estão vindo em direção a eles. Ela mexe nervosa no que está vestindo, imaginando o que fazer agora. Ela agarra Leniel pela camisa e se cobre com o casaco dele, enquanto ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz a ele que os soldados estão indo diretamente para lá, então ela precisa se esconder. Mas ela percebe que isso não é suficiente, antes de agarrar Leniel pelo colarinho da capa dele. Ela então diz a seu chefe para fingir que está beijando ela agora. Enquanto ele olha de volta para ela com olhos vermelhos arregalados. Ela diz a ele que fugir faria com que parecessem muito mais suspeitos, e que eles deveriam apenas fingir ser amantes apaixonados para desviar a atenção dos guardas. Ele sorri enquanto pergunta se em situações como essa eles vão ter que parecer amantes apaixonados se beijando no beco para evitar uma crise. A isso ela diz a ele que sim, pedindo por favor para cooperar, e então ele agarra a capa dela. Ele segura os ombros dela, também para o choque dela. De repente ela para e não termina sua frase, com seus olhos azuis arregalados. Ele agora tem prensada contra a parede como nos dramas. Ela percebe ele olhando para ela com um olhar cínico no rosto. Enquanto ela olha de volta sem palavras, ela se pergunta por que ele está se inclinando contra seu rosto agora. Mas ele então pergunta a ela se ela não tinha dito que eles precisavam parecer amantes agora. Enquanto ela olha para o lado, ela diz a ele que o mais importante não é que finjam ser amantes, mas que usem isso para sair dessa situação. Os olhos dela então espiam para o lado enquanto percebe que acabou de fazer contato visual com o guarda. Ela agora nota nervosa como aquele cara viu, e isso definitivamente aconteceu. Ela então começa a socar Leniel como um saco de pancadas. Ela pensa em como, se ele vai empurrá-la contra a parede, então ele tem que abraçá-la e cobri-la ou fingir beijá-la para esconder seu rosto. Mas olhando de novo, ela começa a se perguntar se o guarda apenas passou por eles. Ela se pergunta se ele não fez contato visual com ela agora há pouco, se questionando se ele não reconheceu seu rosto e se não viu que sua recompensa vale bastante. Enquanto Leniel começa a soltá-la, ela se pergunta como isso aconteceu. A isso, Leniel diz a ela que é porque o guarda não conseguiu vê-los enquanto ele se afasta. Ela pergunta para onde ele está indo e como, se ele for para lá, eles o verão. Ele então diz a ela que bem aqui, aos olhos daqueles guardas, tem na verdade uma parede, já que ali tem uma magia de ilusão. Mas ela ainda questiona isso enquanto se lembra que se alguém usa magia, normalmente haveria um círculo mágico deixado para trás, e como a magia negra realmente deixa uma aura sombria também. Foi assim que os personagens principais até conseguiram rastrear Wayne e alcançar a vitória ou algo assim. Ela começa a se perguntar se lembrou das coisas erradas, mas como não tem como ela estar errada, ela tem certeza que sabe disso. Ela pergunta a Leniel, se caso tem mesmo uma magia aqui, então como os guardas não perceberam. Mas ele diz a ela que isso deveria ser óbvio, porque ele é muito mais forte que eles. Ela olha de volta para ele com lágrimas nos olhos e se abaixa, perguntando se ele pode por favor avisá-la sobre essas coisas com antecedência. Então, ele diz a ela que, honestamente, ela parecia muito burra naquela hora, mas diz que ele vai apenas considerar isso como ela sendo fofa e ingênua. Ela olha para cima dizendo que não está grata por isso, mas ele responde com um tudo bem. Ele então diz a ela que eles devem voltar para a loja agora e terminar as coisas. Ela então percebe que quase esqueceu como foi pega tentando fugir. Ela então pergunta o que o chefe quer dizer com terminar, e o que ele planejava fazer. Enquanto ela está ajoelhada, ela pergunta a seu chefe se por terminar ele não quer dizer atormentá-la, certo? Mas ele diz a ela que poderia fazer ela experimentar isso se ela quiser, dizendo até mesmo como ele pode até fazer isso ali, não havendo necessidade de voltar para lá. Mas Gisele grita, dizendo que um novo veneno tinha chegado. Ela diz a ele que sua funcionária sincera e temporária voltará ao trabalho imediatamente, para que ela possa verificar o produto.
Ele olha para ela enquanto ela sai correndo. Em seguida, vemos ele rindo sozinho, notando como essa garota era engraçada. O tempo passa e a noite chega à loja, enquanto ele está sentado casualmente. Gisele diz aqui está, enquanto prepara alguns papéis. Ela diz a ele que isso resume os sabores dos venenos que ela provou nos últimos 10 dias. Enquanto ele segura o papel, ele nota como tudo está legível e como Gisele organizou tudo de forma ordenada. Ele nota como essa é uma habilidade que seu auxiliar Vadro Leniels requereria no escritório imediatamente. Ela diz a ele que ele pode não acreditar, mas todos os venenos têm gosto de fruta para ela. Enquanto ele olha para ela, ele pensa sobre como é improvável que ela faria magia proibida para ganhar habilidades de escritório. Ela continua a falar sobre o gosto do veneno variar com base no efeito, enquanto internamente pede para ele pelo menos mostrar alguma reação a tudo isso. Ele pensa sobre como é improvável que Gisele se comportasse tão obedientemente como agora, e falasse tanta besteira também. Ele não consegue evitar, além de dar uma risada de novo. Ela olha confusa, enquanto Leniel se pergunta o que no mundo Gisele tinha invocado. Ele lembra como essa garota salta ao menor sinal de dor, enquanto também não tem medo de beber veneno. Ela odeia tudo que é perigoso, mas está disposta a trabalhar para um vilão. Ele nota como é interessante como tudo se contradiz, e se pergunta o que está dentro daquela casca. Ele então pede o nome dela. Mas ela parece confusa com o comentário dele, enquanto ele diz a ela que quer saber seu nome verdadeiro. Ele diz que já tinha dito o nome dele, mas fala que ela ainda tem que dizer o dela. Ela engole em seco, antes de dizer a ele de novo que é Gisele Roisman. Ele olha para ela, notando como ela é doce, mas quando ele pergunta sobre ela, ela fica muito séria. Ele menciona como isso é interessante, já que essa garota tem a mesma aparência que Gisele, com seus cabelos loiros e olhos azuis, mas por dentro é completamente diferente, e é como se ela fosse outra pessoa. A maior contradição é como ela não faz nenhum esforço para ser igual à verdadeira Gisele, e mesmo assim, exige ser vista como tal. Ele então diz tudo bem. Gisele olha para ele sem palavras antes de perguntar se ele pelo menos acredita um pouco nela. Ela diz a ele que realmente organizou os documentos para distinguir venenos com sua habilidade. Ele diz que reconhece sua habilidade, mas ainda está desconfiado dela como pessoa. Ela pergunta por que ele está receoso, e onde mais ele poderia encontrar alguém tão inofensivo quanto ela. Ele diz que realmente não confia nas pessoas, além de acabar de vê-la tentando fugir, enquanto também pretendia roubar algum dinheiro. A isso, ela diz de novo que estava apenas indo passear, e quanto ao dinheiro, ela já deveria receber seu pagamento em breve, então apenas pegou um pouco adiantado. Mas ele pensa um pouco sobre isso, fazendo ela bater na mesa, exigindo que ele diga a ela se todo esse trabalho não é pago. Ela menciona como tem trabalhado como um Excel humano e como ainda deveria ser um pagamento baixo, já que ela está arriscando sua vida bebendo essas coisas, então, ele pelo menos deveria dar a ela um pagamento pelo risco. Mas Leniel apenas ri de novo enquanto pensa em como é divertido vê-la agir toda fofa assim. Ele declara que isso é algo que Gisele Roisman nunca faria. Ele pensa em como agora pode ver por que os magos negros traziam pintinhos para usarem maldições, depois transformando seus quartos em galinheiros, já que achavam os pintinhos fofos demais para terminar o feitiço. Ele então estende a palma da mão, e vemos luzes roxas girando ao redor da mão dele. Vendo isso, Gisele fica nervosa, e logo menciona em como existe algo como um período probatório para que as pessoas possam aprender o ritmo do trabalho. Então, agora ela entende totalmente se ele não a pagar, já que ele lhe dá um quarto e alojamento também. Isso faz rir enquanto ele menciona como ela nunca entende o contexto. Algo vermelho e roxo então começa a aparecer de dentro do orbe mágico em suas mãos. Enquanto ela olha para cima, ela vê duas borboletas flutuando e pensa em como são bonitas, enquanto voam perto dela. Ela pergunta se elas são reais. Ele diz a ela que são seus familiares, e que vão monitorá-la a partir de agora. Ela pergunta se isso significa que elas vão ficar ao lado dela, questionando se podem falar. Ele pensa em como ela parece não entender a palavra monitorar, dizendo que elas podem falar apenas com ele. Ela diz que isso não é justo, pois ela gostaria de falar com elas também. Ela então pergunta como as asas delas podem ser tão bonitas. A isso, ele estoura a bolha dela, dizendo que a vermelha é venenosa. Mas ela ainda diz que está tudo bem para ela, e ele acrescenta que a branca dispara ferrões paralisantes. A isso, ela menciona como isso é fascinante, enquanto ele olha, pensando consigo mesmo sobre como ela é realmente a mais fascinante ali. Ele lembra de como ela estava nervosa um momento atrás, e em como ela parece tão animada agora. De repente ele lembra como ela disse que realmente tem outra habilidade, a de conhecer o futuro de algumas pessoas importantes. Ele começa a se perguntar quem são essas pessoas importantes que Gisele estava pensando. Ele se pergunta como ela determina a importância delas, e também como Wayne Aori está incluído nisso. Ele pergunta a ela o que ela sabe sobre Wayne, e por que ela disse que queria trabalhar para Wayne,
enquanto as borboletas começam a partir. Mas ela fica em silêncio, até que então diz a ele que é porque ele é o cara mais forte entre todos os vilões. Leniel menciona que isso é verdade. Gisele então pede a Leniel que da próxima vez que ele encontrar seu líder, diga que ela disse que ele é o mais forte. Ela diz a Leniel que ficaria grata a ele se ele conseguisse um emprego para ela. Leniel então se pergunta o que é com toda essa conversa sobre o líder. Ele então pergunta por que ela continua chamando Wayne de vilão, ao qual ela diz para deixar isso fora da conversa. Claro, ele pergunta se ela realmente quer trabalhar para Wayne, ao qual ela diz que prefere a cauda de um dragão que a cabeça de uma cobra, imaginando que conseguir um emprego em uma grande empresa seria bom. Ele menciona como ela disse que queria ser a provadora de venenos para seu chefe. Ele diz a ela que mesmo que ela organize os venenos em uma tabela, só ela pode distinguir o gosto, então pergunta como ela o ajudará a evitar comê-los. Ela diz a Leniel que ela pode simplesmente experimentar o que Wayne quiser comer primeiro e ver seu gosto, como um provador da corte. Ela então nota que ele pode não entender o que ela quer dizer com isso, e então diz que de qualquer maneira, ele também poderia organizar um encontro entre ela e Wayne. Mas ele olha de novo para ela com seus olhos vermelhos, e diz não, pois não quer. Ela olha para ele perguntando por quê. Ele diz a ela que dizer que ela comerá qualquer coisa primeiro no lugar de Wayne é como dizer que ela estará sempre ao lado de Wayne o tempo todo. A isso, ela diz a ele que será apenas durante as refeições, e bem brevemente. Mas ele menciona a ela como ela também teria chá entre as refeições, e comeria as sobremesas também. Ela não será capaz de encontrar tempo para comer de acordo com a agenda deles. Ela então relutantemente concorda, dizendo que é verdade. Ele diz a ela que no final, significaria que ela estaria com Wayne o dia todo, e por isso ele não está inclinado a ajudá-la com isso. Ele então começa a se afastar da garota, pedindo a ela para verificar a loja ou algo assim, acrescentando que lhe dará um salário mensal. Ela sorri ao ouvir sobre dinheiro e grita um sim. Mas então ele diz a ela que isso acontecerá apenas uma vez que ela seja uma funcionária oficial, obviamente. Apesar disso, ela diz tudo bem ao chefe e agradece. Ela caminha em direção a ele enquanto ele olha para ela, confuso. Ela então se posiciona bem na frente dele sem dizer uma palavra. Enquanto ele lhe olha, ele nota como a atmosfera mudou drasticamente de repente. Ele pensa sobre como pode haver um propósito diferente com tudo isso, pois talvez ela quisesse se aproximar de Wayne agindo como uma tola para depois tentar um assassinato ou algo do tipo. Ele nota como isso pode muito bem ser o caso, enquanto suas mãos começam a se mover. Ela chama o chefe enquanto as borboletas de antes começam a aparecer. Ela então grita dizendo que aprendeu que um contrato de trabalho envolve negociação entre o trabalhador e a gestão. Ela explica que isso significa deixar um contrato credível antes que tenha futuros conflitos. Ele olha para ela sem palavras, enquanto ela diz que o período de experiência e os salários são ambos questões que exigem negociação, então ela diz que vai buscar uma caneta. Ela então revira sua mesa, jogando coisas para o lado para procurar uma. Isso então provoca outro sorriso no protagonista. Ele explode em risadas de novo, e então pensa em Gisele Royceman, e nota como sem querer ou não, essa invocação foi a melhor coisa que ela já fez. A protagonista olha para ele, confusa, enquanto ele pensa em como esse tipo de entretenimento deve ser mantido ao seu lado para ser observado. Mais tarde, é notado que depois de tudo isso, Leniel realmente começaria a visitá-la mais casualmente. Agora ela tem muito mais tempo livre, e também é capaz de fazer passeios ocasionais pelos becos. Tecnicamente ela tem um supervisor agora, mas mesmo assim ela gosta que sejam borboletas. Ela pensa em como isso, de fato, é mais confortável agora, e ao passear com as borboletas ela consegue deixar claro para Leniel que não tem intenções de fugir. Ela então olha para cima ao ouvir algo. Tem entra de repente chamando a louca Gisele. Ela o recebe e menciona como agora não tem mais uma posição temporária, pois está em um período de experiência. Ela pergunta se ele entende isso, dizendo para ele se referir a ela como Gisele. A isso, Tem diz que ela se tornou ainda mais louca em apenas alguns dias. Ela pensa em como, independentemente do que ele diz, ela conseguiu preparar um contrato de emprego oficial. O período de experiência e a transição para uma posição regular agora foram claramente definidos. Agora, se Leniel entregá-la aos guardas ou usá-la para um experimento, ela pode interpretar isso como violação de contrato. Ela abraça o contrato, notando como isso não apenas garante um emprego, mas também é uma garantia de sua longevidade. Tem então diz que veio aqui hoje para comprar algo, dizendo que precisa de uma boneca amaldiçoada. Ela diz que tudo bem, mas que não a trará para ele, então ele terá que pegar ele mesmo. Tem menciona como há um ditado que diz que se você tocar uma boneca amaldiçoada, você mesmo será amaldiçoado. Ao ouvir isso, Gisele nota como tem pouca coragem para alguém que tentava ser um mago negro. Ela diz até que esse lugar só vende itens amaldiçoados e não é amaldiçoado em si. A isso, Tem diz tudo bem e pede a Gisele para registrar a compra dele.
Ele acena enquanto se despede. Depois que ele se vai, Gisele pensa em como esse lugar agora se sente vazio sem Isabelle. As duas borboletas então aparecem bem diante dela. Ela as olha, notando que elas estiveram com ela o tempo todo. Enquanto ela se sente e as encara, ela pensa de novo em como são realmente bonitas. Ela pensa sobre como a magia negra que se agarrou ao dedo de Leniel deve ser o equivalente à mana usada na magia negra. Ela se lembra de como as sombras negras que ele usou nos assassinos tinham uma aparência mais cintilante. Ela então se pergunta se a magia de Leniel é tão esplêndida quanto sua aparência. De repente, um barulho pode ser ouvido enquanto ela nota que já tem um novo convidado. Ela começa a dizer bem-vindo, mas para quando alguém bate na mesa, gritando que diabos. O cara na frente dela parece irritado enquanto nota como Leniel abrigou uma prisioneira. Gisele olha para cima, se perguntando sobre toda essa agitação. O cara na frente dela pergunta se foi mesmo Leniel quem a trouxe para esse balcão da loja. Ela menciona como não sabe muito sobre os detalhes, mas diz que é verdade que ela conseguiu um emprego aqui. O cara então diz que esse balcão era originalmente destinado a ele. Isso surpreende nossa protagonista, que se pergunta se já havia um candidato designado para o papel de caixa. Ela se pergunta o que diabos está acontecendo nesta loja. O homem então grita dizendo que gostaria de encontrar Leniel, e pergunta onde ele está. Mas Gisele diz que o chefe não vai aonde ela quer, dizendo que ele é uma pessoa ocupada, então será difícil encontrá-lo. Ela diz a ele para deixar suas informações de contato para que ela possa repassá-las. Mas ele zomba dela, perguntando se ela quer mesmo que ele confie em uma prisioneira do corredor da morte. A isso, ela menciona que ele pode chamar ela apenas de fugitiva, mencionando como o que ele disse foi um pouco grosseiro. Então, vemos Ten entrar perguntando o que estava acontecendo, já que ele ouviu muito barulho. O outro cara então corre para fora da loja, dizendo que voltará então pede para ela apenas esperar e ver. A porta atrás dos dois é batida, enquanto Gisele se pergunta seriamente o que está acontecendo por aqui. Mais tarde, vemos ela sentada do lado de fora, olhando as pessoas passando pela vila. Ela pensa sobre como tem magia de ilusão aqui, então deveria estar tudo bem para aproveitar a paisagem. Ela se lembra de como seu cartaz de procurada está por toda parte, então ela não pode andar livremente, mas ficar apenas na loja também é sufocante. Ela se pergunta se seria realmente bom continuar trabalhando como uma funcionária de loja geral assim. Após uma consideração cuidadosa, estar nesta história do romance é como desempenhar um papel, e se ela ficar presa aqui, será improvável que interaja com os personagens principais. Leniel também já disse que não pretende apresentá-la a Wayne, então é improvável que ela se envolva com os antagonistas. Ela também pensa se é realmente seguro na loja geral, considerando seu convidado anterior. Ela decide pedir a Leniel por outra boneca como Isabelle para deixá-la no balcão. Então vemos as duas borboletas de antes aparecerem, mas parecendo muito agitadas. Gisele olha para elas, se perguntando o que elas querem dizer a ela. Ela pergunta se é sobre o Mago Negro, antes de perguntar se as duas são um casal. As borboletas parecem ficar irritadas com o comentário dela, começando a se mover mais freneticamente. Ela se pergunta se é isso que estão dizendo, e se deve entrar no beco. Mas ela se pergunta por quê, especialmente já que ninguém pode vê-los de fora do beco graças à magia de ilusão. Então vemos um grupo de guardas e um cara que na verdade não parece um NPC. Então, o cara olha e parece notar algo. Vemos seu rosto, enquanto ele permanece muito silencioso. Ele continua olhando para o beco que supostamente é apenas completamente escuro. Enquanto Gisele olha para os guardas de seu assento, ela nota como um deles parece muito grande. Ela se pergunta se aquele cara é o chefe dos guardas. Ele também saiu usando armadura de malha e tem olhos dourados brilhantes e olhos verdes claros. Tudo parece real, quase como um cavaleiro de um romance, notando como ele é muito parecido com o protagonista do livro A Maçã Envenenada, como Dylan. Ela então pensa por um momento, e diz espere um minuto. Seus olhos saltam de sua cabeça quando ela percebe que é claramente ele, Dylan. Ela se pergunta por que diabos o protagonista está aqui. Ele então olha para algo, ainda sem palavras. Todas as borboletas e a protagonista estavam muito agitadas, enquanto também fazia contato visual com ele. Ela então sai correndo com sua cadeira enquanto grita não, não, não. Ela nota como ele penetrou a magia de ilusão, e além disso, lembra de como Dylan é capaz de ver a essência também. Ela segura seu banco notando como a magia de ilusão não o impedirá tão facilmente como os outros. Ela então abre a porta da loja com força, antes de trancá-la com todas as correntes que consegue encontrar. Vemos que o exterior da loja está completamente deserto. Ela se senta atrás do balcão, se escondendo enquanto se pergunta por que Dylan está nessa vila, já que na história original, depois da morte de Gisele, ele deveria retornar à sua propriedade. Ela se pergunta se isso poderia significar que como sua execução não foi tratada adequadamente, a história saiu do rumo principal.
Ela nota que se encontrasse Dylan agora, ela provavelmente seria entregue aos guardas e executada na hora. Enquanto ela cobre a boca, ela pede a uma das borboletas para chamar seu mestre, pois isso é uma emergência. Então podemos ouvir um barulho vindo de fora. Mas Gisele continua sentada, nervosa como sempre, enquanto esse som fica cada vez mais alto. A porta do quarto é mostrada enquanto essa cena continua a se desenrolar. Enquanto ela continua sentada com as mãos cobrindo a boca, as coisas ficam mais escuras e escuras. É então que as coisas parecem ficar silenciosas de repente. Ela solta as mãos enquanto respira fundo, parecendo se aliviar um pouco da tensão. Ela pensa em como, já que ela não morreu, Dylan não retornou à propriedade, então eles vão procurá-la na vila até encontrá-la. Ela então balança a cabeça dizendo que isso é muito destaque para ela. Honestamente, ela é uma antagonista menor, então é realmente necessário rastreá-la sem parar assim? Mas ela logo se lembra de como Gisele era na verdade a ameaça mais imediata à vida da protagonista, e de repente, ela se sente aterrorizada novamente. Ela respira fundo outra vez depois de se levantar. Ela se pergunta se aquele cara realmente era Dylan, ou se poderia ter sido apenas algum cliente vilanesco. Ela se pergunta se não ficou assustada sem motivo algum e saiu correndo. Vemos o sol brilhando na vila enquanto Gisele agora espreita um pouco para fora da porta. Ela olha nervosamente para fora enquanto o cara de antes está de volta, perguntando se ela trancou a porta. Ela diz que foi porque algumas coisas aconteceram, então se lembra totalmente desse cara como cliente estranho da última vez. Ela pergunta o que está acontecendo, já que ela já disse a ele na última vez que estava empregada e que já assinou os papéis, então ele não pode dispensá-la. Mas ele diz que entende isso, e só quer entregar algo ao Sr. Leniel hoje, então estava querendo saber onde ele está. Ela pensa em como esse cara é surpreendentemente obediente, enquanto diz a ele que não tem certeza, acrescentando que gostaria de ver Leniel agora mesmo, mas ainda não teve a chance de encontrá-lo. Ela olha para trás, pensando em como ele ainda envia mantimentos, e se pergunta para onde ele fica sempre indo e voltando. O outro cara então pergunta se ela não gostaria de lhe ajudar a mover alguns itens, já que está em uma carruagem e é muito grande para entrar nesse beco. Ela se pergunta se a carga realmente é tão pesada, antes de perguntar se a carruagem está nas ruas. Ele diz a ela que sim, e como ele cobriu esse beco, eles precisarão descarregar rapidamente e mover a bagagem. Ela pensa em como realmente não quer estar nas ruas agora, e pergunta se ele não pode fazer isso sozinho. Ele diz a ela que não tem tempo e precisa entregar em outro lugar também. Ele menciona que se ela continuar assim, ele dirá a Leniel que ela foi pouco cooperativa. Isso estressa Gisele, que pensa sobre como a avaliação durante o período de experiência é muito importante. Ela então é vista indo com o cara, pensando em como precisa mover tudo rapidamente e se esconder de volta dentro da loja geral. Ela então nota como a carruagem realmente está bloqueando o beco, e por causa disso, o que está dentro do beco não deve ser visível. Ela se pergunta sobre os guardas, antes de ver que parece não ter nenhum. O outro cara então diz a ela que ele estará embaixo para receber, então ela precisa subir na carruagem e passar a bagagem para ele. Ela questiona por que precisa subir, já que o entregador que deveria estar fazendo mais esforço. Mas ele pergunta se ela pode segurá-la por baixo, já que poderia cair e quebrar no chão. Ela coloca seu capuz, pensando em como realmente não queria subir. Ela abre as cortinas da carruagem e vê um monte de caixas, se perguntando qual delas. Ele diz a ela que é a caixa no fundo e aponta para ela. Ela então nota um nome na caixa e pergunta se é essa, enquanto estende a mão. Alguém então diz a ela para parar de se mover e mostra sua lâmina. Dylan, o protagonista de antes, então se posiciona logo atrás de nossa protagonista de olhos azuis. Seus olhos se viram ligeiramente para dar uma olhada enquanto ela grita internamente que esse é Dylan. Nesse momento o garoto diz que Dylan deve dar a ele a recompensa prometida por ela, e também não esquecer de limpar seu registro criminal. A isso, Dylan diz que já que ele ajudou a capturar essa criminosa, ele levará isso em consideração. Gisele olha furiosa para o garoto, e se pergunta se ele realmente armou uma emboscada para ela. Dylan então grita para alguém mover o cara na frente da carruagem. O homem na frente da carruagem então prepara o cavalo. Gisele cai para trás, em algumas caixas, com a carruagem começando a se mover. Enquanto ela luta para se recompor, Dylan continua mostrando a lâmina para ela. Ela diz para ele esperar, pois deve haver um mal-entendido. Primeiro ela pede para ele guardar a lâmina, e então grita, dizendo para ele não a mover mais perto, perguntando se é certo intimidar pessoas inocentes como ela. Mas ele desafia ela a dizer isso de novo. Ele a chama pelo nome e pergunta se ela ainda está mesmo alegando ser inocente. Nossa protagonista menciona como frequentemente ouve pessoas dizerem que ela se parece com Gisele, dizendo que então deve ter havido algum erro. Dylan olha de volta para ela em silêncio, com completo desprezo no rosto. Ela pensa em como isso não está funcionando, e então pergunta para onde estão indo. Dylan diz que sua atuação melhorou.
Ele diz a ela que já sabe que ela aceitou uma existência maligna, o que também a confunde. Ela se pergunta o que ele quer dizer com maligna, e lembra como no livro é dito que ele consegue ver a essência da pessoa, então, acredita que isso deve ter sido uma mentira. Ela então fala que não é má, pois obviamente tem uma alma boa. Ela tenta lhe convencer que ele pegou a pessoa errada. Enquanto ele fica em silêncio, ele pergunta se isso é um efeito colateral do álcool ou se ela foi consumida por um demônio. Mas então diz que não importa de qualquer maneira, pois ela morrerá. Ela olha para ele, pensando que ele deve ter uma dupla personalidade, pois se lembra de como ele era doce e gentil com a heroína. Mas agora, ele parece um maníaco que não consegue se comunicar. Ela se pergunta se está sendo levada para o local de execução, o qual Dylan diz que a primeira coisa que deve fazer é destruir o diabo que ela aceitou. Ela pergunta sobre o que diabos ele está falando, antes de uma ideia lhe ocorrer. Ela se lembra de que tinha uma história semelhante a essa, a maçã envenenada, sobre punir alguém que fez um pacto com o diabo. Ele foi queimado com magia branca, que é o completo oposto da magia negra. Gisele então fala, e pergunta o que Dylan quer dizer com diabo, antes de apontar e dizer que ele mesmo é um. Ele parece surpreso com isso, enquanto ela diz para ele apenas perguntar a qualquer pessoa que passar por ali. Ela pergunta se uma pessoa inocente como ela, que está sendo ameaçada, quem parece o diabo, ou se é quem atrai a pessoa que vive sua vida tranquila e depois tenta queimá-la que é o diabo. Mas ele fica irritado e chama tudo isso de absurdo, enquanto ela diz para ele olhar para sua essência. Ela pergunta se um maldito vidente não consegue mais reconhecer pessoas boas. Mas isso parece ter tocado um nervo, e logo em seguida ele pergunta o que ela está dizendo, enquanto a agarra. Ela luta, enquanto ele pergunta a ela como ela sabe de suas habilidades. Ele diz para ela responder, e pergunta a quem passou essa informação para ela. Gisele se pergunta como pode responder a esse cabeça de pedra enquanto ele faz isso com ela. A garota então se pergunta se é assim que tudo vai acabar. Ela nota que se isso é realmente o fim, ela decide atormentar esse cara como um fantasma. Ela o chama de protagonista diabólico enquanto ele a segura. De repente, uma luz verde começa a aparecer. O homem olha para ela atordoado por um momento. Então vemos atrás dele que as duas borboletas agora aparecem, voando por cima deles. Ele cobre o nariz enquanto nota aquela habilidade. O cavaleiro recua e solta a protagonista de seu aperto. Ele olha para cima com raiva, para as duas borboletas que voam sobre sua cabeça. Ele menciona como é um truque astuto, antes de então cortar a borboleta vermelha. A protagonista fica horrorizada enquanto olha os restos de sua borboleta começando a se dispersar. Ele então caminha em direção a ela e diz que acabou. Ele chama Gisele, enquanto uma luz roxa começa a aparecer. Então, ele olha, para ver um círculo mágico roxo surgir enquanto pergunta o que mais ela fez. O círculo mágico começa a criar uma substância sombria entre os dois personagens. A energia roxa então se move diretamente para o protagonista Dylan. Ele desvia o ataque com sua espada, antes de começar a girar em volta de algo. Ele então vem atrás de Dylan novamente. Enquanto ele pensa nisso, ele se protege com sua espada do segundo ataque, mas um círculo mágico aparece logo atrás dele também. A substância roxa então se levanta bem atrás dele, e ele é completamente agarrado pela energia negra. Ele é suspenso no ar enquanto grita, antes de ser atirado para fora da carruagem. Gisele observa isso enquanto o pano voa com Dylan, e ela o vê deitado no chão. Ela tem uma expressão de medo no rosto enquanto vemos que alguém está bem atrás dela. Ele a chama, perguntando se ela realmente vai ficar parada ali, já que ela vai acabar caindo do mesmo jeito. Ela soluça alto enquanto a carruagem continua a avançar, e suas costas encostam em um certo homem. Ela vira a cabeça e olha para cima, o chamando o chefe. Ele a encara sem dizer uma palavra. Ela se explica que não estava tentando fugir dessa vez, ao qual ele responde que sabe. Ela parece triste enquanto diz que também não matou a borboleta, ao que ele diz que também sabe disso. Seus olhos encaram enquanto ele ainda não fala muito. Seus pés se aproximam enquanto ele diz a ela que ela tem algo a lhe dizer. Ela pergunta o que é, enquanto ele remove o capuz dela. Gisele se pergunta o que ele quer dizer com algo para dizer, e completa que sente muito por ter deixado a loja, o que faz com que ele encare ela sem expressão. Gisele resolve chutar de novo, e agradece a ele por salvá-la. Isso traz um sorriso de volta ao rosto de Leniel. Mas ela menciona que na verdade foram as borboletas que a salvaram até ele chegar, imaginando que deveria agradecer às borboletas primeiro. Ele desvia o olhar enquanto diz que elas são seus servos. Mas ela pergunta se o chefe ordenou que elas a protegessem, o que ele responde que não. Gisele então pensa em como as borboletas ajudaram por conta própria, e se pergunta como ele pode tirar o mérito delas e o agradecimento que merecem. Leniel então diz que pode ver claramente o que ela está pensando, então pergunta se ela sabe o quão difícil é a magia de teletransporte em objetos em movimento. Com isso,
Ela diz sarcasticamente muito obrigada pela sua preciosa ajuda. Ela pergunta se elas ainda estão vivas depois do corte da espada, já que são seus servos. Mas ele lhe pergunta o que ela acha, e nota como as colocou para vigiá-la por apenas 1 hora, e ela as matou. Ela grita dizendo que foi Dylan, e não ela, e pergunta se as borboletas estão bem de verdade. Olhando agora, ela nota como tudo parece estar bem. Ela lembra como o chefe apareceu depois que elas foram atacadas, se perguntando se ele recebe um sinal quando as borboletas são atacadas. Gisele lembra de Dylan, e pergunta a Leniel se o cara de antes ainda está vivo. Ela lembra como ele caiu de um veículo em movimento, imaginando o que aconteceria se o personagem principal da história terminasse assim. Ele pergunta por que ela quer saber, se ela quer salvá-lo ou algo assim. Mas ela diz que não, e menciona como outra pessoa está destinada a matar Dylan. Já tem um personagem sombrio que fará isso, não Leniel. Ele pergunta se isso é realmente verdade, e então, menciona como Gisele está falando como uma estranha, afinal, ele ouviu que ela fez um grande alvoroço no dia em que Dylan se machucou, e ele sabe que foi por um grande amor. Ela olha para a expressão de Leniel, pensando que ele está zombando dela de novo. Ela tem certeza, lá no fundo, que ele ainda pensa que ela não é a verdadeira Gisele, e que ele não deveria trazer à tona histórias antigas como aquela. Ela então lembra o que a Gisele do romance fez com Dylan. Ela tinha uma obsessão unilateral por ele, e sempre o chamava de querido ou algo assim. Nossa protagonista sente nojo ao pensar nisso. Mas ela logo começa a atuar, dizendo que Leniel quer dizer, que ela o deixou para trás, pois ainda não consegue aceitar que nem mesmo um arranhão seja infligido a Dylan. Ela tem medo que ele esteja machucado e isso partiria seu coração. Mas Leniel não parece estar se divertindo, antes de dizer que eles devem voltar. E ela se pergunta o que tinha acontecido com ele de repente. Nós vemos ele estalar os dedos, enquanto ela nota que aquilo era magia de novo. Mais tarde, vemos a magia brilhando no beco. Gisele se surpreende ao perceber que se moveu instantaneamente, e que a magia de Leniel é realmente incrível. Ela pensa sobre como, já que ele é tão poderoso, quão poderoso N deveria ser, fazendo ela se perguntar se é realmente possível morrer de veneno quando se é tão forte. Ele diz a ela que em vez de olhar para a garrafa, ela deveria rapidamente arrumar suas coisas. Ela diz que entende e pergunta se eles estão realmente mudando a loja. Ele diz que sim, enquanto ela nota como é estranho ele estar com aquele humor. Leniel pensa em como eles descobriram o local. Enquanto Gisele arruma as coisas, ela pensa em como Leniel parece confiante de que Dylan está vivo. A garota nota que ele é o personagem principal afinal, e se pergunta se ele irá atrás dela novamente. Ela lembra que ele caiu de um veículo em movimento rápido, mas isso não é o que a preocupa. Na verdade, ela espera nunca mais encontrar Dylan. Ela diz a Leniel que está arrumando, mas pergunta em quanto tempo eles vão mover todas essas coisas. Ele diz que levará tudo de uma vez, e ela fica confusa, se perguntando se isso é realmente possível. Ela pergunta se deve adicionar mais travesseiros às caixas, ao que ele responde que sim. Ela diz que se lembra de algo, antes de dizer a Leniel que ela não seguiu Dylan cegamente, mas que foi enganada e um cara a entregou. Com isso, Leniel diz que já sabe quem foi. Ela pergunta como ele sabe, ao que ele responde que seus servos estavam com ela, e que ele recebeu a mensagem assim que ela foi presa. Ela se pergunta se ele já sabia de tudo isso e estava apenas observando enquanto era estrangulada por Dylan. Então Leniel pergunta se ela quer saber o que aconteceu com o outro cara. Ela diz nervosa que não. De repente, ele diz para ela ir até lá, mas ela diz que não quer ver, pois tem estômago fraco. Ele diz que não vai mostrar isso, e pede para ela apenas ir. Ela caminha em direção a ele, ainda cautelosa. Ele então coloca a mão perto de seu pescoço, notando que ela tem um hematoma. Ele olha para ela com um olhar sério no rosto. Ele então afasta o capuz dela, enquanto ela se envergonha com tudo isso. Gisele diz a ele que não foi queimada, então está tudo bem, se contentando com isso. Ele pergunta se ela acabou de dizer que foi queimada, o que ela diz que não, mas lembra que Dylan estava falando sobre exterminar um demônio. Ela diz que não é um demônio, mas Dylan que era. Leniel então pergunta se Dylan realmente era como o diabo, ao que ela diz que sim, explicando que ele a segurou a ponto dela não conseguir falar enquanto ainda gritava com ela. Ela menciona como ele estava louco, quando de repente para suas palavras. Gisele percebe de como ela disse que amava muito Dylan, e não conseguia suportar vê-lo arranhado. Leniel então brinca com ela, perguntando se não partiria seu coração vê-lo arranhado, enquanto ela nervosamente diz que acha que sim. Ele sorri, e depois pergunta se eles devem parar de se chamar por nomes ruins agora. Ela diz a ele que sim, nervosa, enquanto ele segura os ombros dela. Ele diz ótimo, e então diz a ela que Dylan é o tipo de cara que traria soldados aqui amanhã, mesmo se quebrasse a perna, então, eles têm que se mudar imediatamente.
Ele diz a ela para esperar apenas um pouco mais, que ela será capaz de descansar bem. Depois disso ela olha para ele, se perguntando se ele estava mesmo preocupado com ela. Leniel pede a ela para arrumar suas malas, pois ele vai verificar o círculo mágico. Ela pensa consigo mesma que ele deve estar preocupado. Vemos ele olhando para o círculo, enquanto ela o observa em silêncio. Ele diz a ela que foi cuidadosamente desenhado, e que se ela não tem mais nada para arrumar, deve se mover para lá. Ele então pega a mão dela e a puxa para mais perto. Ele segura a mão dela, ainda enquanto o círculo começa a brilhar vermelho, e ele diz um vamos a ela, enquanto ela fica vermelha com o momento. O círculo ainda está lá enquanto vemos que os dois personagens se foram. Um clarão vermelho pode então ser visto saindo de um prédio enquanto vemos Leniel e Gisele juntos. Ela pergunta se essa é a nova loja. É um prédio amplo, e vemos que todas as caixas também foram transportadas para lá. Leniel então começa a cambalear e suar enquanto segura o peito. Ela olha para ele, chamando seu chefe enquanto ele se afasta. Ele então cai na porta enquanto ela pergunta se ele está bem. Ele diz a ela que esse é o quarto dela agora, com uma expressão terrível no rosto. Ele pede a ela para descansar agora, enquanto ela não acredita que ela é quem precisa descansar no momento. Ele acha que devem fechar a loja geral por um tempo, enquanto organizam sua bagagem, e diz para ela entrar e descansar bem. Ela diz para ele esperar um minuto, e enquanto ele fecha a porta, ela pode ver o suor. Ela nota como mover a loja inteira deve ter sido um fardo para ele, e como ele está tendo dificuldades. Ela se pergunta se ele ficará bem, pensando que ele deve ter ido descansar também. Enquanto ela se deita, ela pensa em como parece cada vez mais que ela sobreviverá. Ela se meteu em grandes problemas e realmente pensou que era o fim, notando que essa foi a primeira vez que ela ficou realmente assustada. Ela pensando em como baixou a guarda como uma tola, mas se diz que está tudo bem, já que ela sobreviveu a essa realidade por enquanto e que nunca mais se afastará de Leniel no futuro. Mais tarde, vemos um grupo de magos reunidos. Alguém então chama por Sam Wayne, dizendo que ele está aqui. Wayne pergunta se os preparativos estão indo conforme planejado. Um dos magos diz que sim, e neste ritmo, os cavaleiros não vão notar. Wayne diz que isso é bom, antes que outro homem apareça e cumprimente Wayne. Wayne pergunta a Vadro o que está acontecendo. O homem então sussurra no ouvido de Wayne, antes de Wayne dizer aos outros para cuidar disso perfeitamente. Vadro diz que eles estão prontos, e em seguida, vemos os dois saindo da sala. Em um prédio de aparência mais elegante, vemos os homens entrando na cena. Eles chegam à porta antes dela ser lentamente aberta. Leniel está sentado em uma cadeira, perguntando se eles já reconheceram, ao que Wayne diz que sim e que ele não está morto, enquanto se curva para Leniel. Leniel menciona como ele é um cara resistente, então, claro que ainda está vivo. Um dos caras então nota que Leniel parece ter uma mancha branca na cabeça. Ele menciona como Leniel não parece estar muito bem. O homem lembra que Leniel normalmente usaria uma ferramenta mágica auxiliar para uma teletransporte em larga escala, ou então chamaria outros magos para fazer isso. Mas o homem pensa em como Dylan apareceu de repente perto da loja geral. Vadro então pergunta sobre ele, que deveria ter voltado para a propriedade, perguntando por que Dylan ficou lá. Wayne diz que além disso, eles até encontraram a localização da loja geral. Wayne diz que não importa como ele pense, deve ter um espião dentro, sem saber do impacto de Gisele. Com isso, Leniel ordena que retirem todas as pessoas da cidade ainda hoje e digam a elas que se alguém for pego, será lidado imediatamente. Ele então diz a Wayne para ir ao castelo. Leniel diz que fará alguns comícios agora, e mudará a aparência daquele novo cara, o que Wayne concorda antes de sair. Vadro então chama Sam Leniel, mencionando como a mulher que ele capturou era Gisele, perguntando por que Leniel a capturou. Leniel responde que ela é apenas uma funcionária, deixando Vadro confuso. Leniel completa que a contratou, enquanto Vadro continua questionando isso. Ele diz a Leniel que Gisele é procurada em todo o país, então seria incômodo mantê-la por perto. Mas o homem olha para o seu reflexo na xícara, e então fala que o período de experiência da funcionária é de 1 mês. Ele diz que o apelido dela será Gisele Louca, mencionando que ela vai adorar, enquanto seus olhos vermelhos continuam a encarar a xícara. O tempo passa, e o relógio está tocando, e então, vemos que Leniel ainda está sentado em sua cadeira. 2 de seus familiares vão em direção a ele. Ele pergunta se ela está dormindo agora, ao que eles respondem que sim. Ele nota como ela não parece nervosa. Logo depois ele caminha por uma longa escadaria, muito pouco iluminada por algumas tochas. Ele então chega a uma porta no final das escadas, usando sua magia. Energia roxa começa a fluir, e um círculo mágico aparece bem na porta à sua frente. Ele pensa em como é irritante ter que ajustar seu poder mágico agora.
Mas ele não tem escolha a não ser pedir ajuda do portal de teletransporte. Ele então caminha em direção à porta ainda está fechada. Ele atravessa, e pensa que pode ter que chamar alguém para ajudá-lo a arrumar as coisas na loja geral. Leniel entra em um quarto com uma cama. Ele se senta ao lado da protagonista enquanto fala o nome de Gisele. Ela continua dormindo pacificamente, com as borboletas perguntam ao seu mestre se devem continuar protegendo essa mulher, ao que ele responde que sim, até ela acordar. Eles então perguntam se não devem deixá-la morrer, conforme suas ordens anteriores, e ele diz a eles que sim. Ele se lembra de Vadro dizendo que Gisele é procurada, e em como seria incômodo mantê-la. Em sua mente, ele nota como até agora evitou um conflito direto com Dylan, mas quando Dylan capturou Gisele, lembra o quanto ela estava abalada. Ele se pergunta se a vida de Gisele realmente vale todo o seu problema. Ele coloca a mão na cabeça dela e nota que eles terão apenas que esperar para ver. Ele continua olhando para a Bela adormecida e nota que ainda não sabe, então, ele só tem que ficar de olho nela. E por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Veneno de Morango.